A Daniela de Vila Velha mandou para o Conexão Justiça. Trabalho como PJ em uma empresa e não sei dos meus direitos. Vocês poderiam me ajudar? É para agora, hein, Daniela? Olha só, realmente tem diferença entre o trabalho prestado por um PJ, que é a pessoa jurídica, e por aquela pessoa que é contratada pela CLT, que é a carteira assinada. Uma dessas diferenças são as verbas rescisórias que o PJ não recebe, doutor Pedro? Não, nesse caso o PJ ele de fato não recebe por não ser uma pessoa natural, uma pessoa física e não ter a carteira assinada. Nenhuma verba recebe? Nenhuma verba ela vai receber, porque não é uma relação de emprego, mas sim um contrato firmado entre as partes. Atenção ao horário de trabalho. O contratado como PJ não tem a obrigação de bater ponto, hein? Dentro do direito do trabalho, Marcela, a gente tem dois tipos de pessoa. A pessoa natural, que é aquela que possui a carteira de trabalho, e a pessoa jurídica. A pessoa natural, ela tem digital, ela tem identidade. Todavia, a pessoa jurídica não. Como que uma empresa, ela bate ponto? Então, nesse caso, não. Inclusive, aquela pessoa que é MEI contratada como pessoa jurídica, ela não tem obrigação de cumprir jornada de trabalho. Basta que ela cumpra com as obrigações dela do trabalho, as atividades. Jornada de trabalho, não. E se o prestador que atua como PJ for obrigado a bater o ponto? Nesse caso, pode ser reconhecido como um dos elementos para o reconhecimento do vínculo de emprego. Essa pessoa ela pode consultar um advogado e verificar, olha, estão preenchidos todos os requisitos do vínculo de emprego que estão presentes na lei? Se sim, o advogado vai responder, ela pode ter o direito de ingressar com essa ação, pleiteando todas as verbas trabalhistas de direito. Outra coisa que o PJ não tem que aceitar é fazer atividades que estão fora do contrato de prestação de serviço. Basta que ele cumpra com aquelas atividades que são atinentes ao contrato dele. Então, por exemplo, eu contrato um jornalista e ali eu descrevo as atividades que o jornalista vai fazer. Eu, como empregador, eu não posso, o contratante, eu não posso exigir que ele faça serviço diverso. Basta a gente pensar, quando a pessoa ela tem a carteira assinada, quando se trata de uma pessoa física, gera aquilo que a gente chama de acúmulo de função. Então, se com carteira já gera essa situação, sem carteira também pode vir a gerar. E aí é um problema para a empresa, porque se o empregado ele tem o vínculo reconhecido, né, esse trabalhador ele passa a ser reconhecido como um empregado, ele pode vir a receber algum adicional por acúmulo de função. Já o Márcio de Cariacica quer saber, eu tenho carteira assinada e faço freelancer como PJ para a empresa que trabalho, pode isso? A princípio não. A gente não consegue mesclar essas duas contratações. Ou a empresa ela contrata como CLT, aquele empregado seletista. Então, por exemplo, eu contrato Mariana, por exemplo, para ser advogada no meu escritório. Ou eu assino a carteira dela, ou eu faço um contrato com ela como MEI. Eu não posso ter a Mariana de carteira assinada para mim ao mesmo tempo um contrato de MEI. É conflitante. Se alguém estiver nessa situação, pode fazer o quê? Consulta com urgência um advogado para ele poder passar mais informações e analisar o seu caso. Importante lembrar também que o contratado como pessoa jurídica não tem direito a apresentar atestado médico e nem a receber FGTS e seguro-desemprego. Como PJ é um contrato à parte, sou eu contratando uma empresa, por exemplo, eu, Pedro, contrato a sua empresa, Marcele, o seu MEI. Nesse caso, não gera nenhum desses direitos. E aí o trabalhador é quem fica no prejuízo. Então, acabou o contrato, não tem direito nenhum? A princípio, não. Salvo se preenchidos os requisitos da relação de emprego e o empregado, no caso esse PJ, ele ingressar com a ação trabalhista e o juiz ele reconhecer o vínculo. Aí ele vai ter direito a tudo aquilo que a CLT pode fornecer. É importante lembrar, se você aí presta serviços como PJ e desconfia de alguma irregularidade, não precisa ficar em silêncio não, tá? Você pode recorrer ao Ministério Público do Trabalho
para verificar se há alguma coisa errada, né, doutor Pedro? Exatamente. O MPT, o Ministério Público do Trabalho, ele tem a função de fiscalização. Assim como o IBAMA tem no meio ambiente, o MPT ele vai ter essa fiscalização para apuração de irregularidades dentro do ambiente de trabalho. Então, pode fazer sim uma denúncia junto ao MPT. Como é que faz? Online? Tem que ligar, levar algum documento? Isso, faz online direto pelo site deles. E aí lá tem um passo a passo.